Olá, tudo bem? Eu sou a Cauana Machado e vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo de experimentação artística, de um edital que eu fui selecionada, que é o edital Lei Paulo Gustavo Demais Áreas, e faz parte desse processo do edital a criação de um vídeo de até 30 minutos, de no mínimo 30 minutos, na verdade, para esclarecer assim como que foi esse meu processo criativo, processo experimental e tal. O meu projeto se chama Processo Criativo de uma Palhaça Bambolista. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória artística para a gente entender também como que a gente chega na palhaçaria e no bambolê. Não sou natural de Florianópolis, eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina, é o extremo oeste do estado de Santa Catarina. E lá aconteceu a minha primeira experiência teatral, assim, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, que eu entrei para um curso de teatro vinculado à prefeitura. E aquela foi realmente a minha primeira experiência, assim. Então, eu participei de um espetáculo, da criação de um espetáculo. Nós apresentamos algumas sessões, assim. Hoje em dia eu já não me lembro mais quantas sessões foram. E eu, a partir daquele momento, não me desvinculei mais do teatro ou de interesses relacionados a essa área. E quando eu tinha 18 anos, no ano de 2016, eu fui aprovada no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina para cursar bacharelado em artes cênicas. Então eu mudei para Florianópolis com os meus 18 anos para poder estudar na UFSC. Bom, e foi na UFSC que eu acabei encontrando a palhaçaria, assim. Eu tive uma professora que se chama Priscila Genara Padilha, e a professora Priscila foi uma grande responsável, assim, pela minha introdução à palhaçaria. E outra pessoa com quem eu fiz algumas oficinas, que me colocaram nesse lugar de experimentar o nariz pela primeira vez, foi o Robson Esteves. Foi com ele, assim, que eu tive boas experiências, assim, iniciais. E eu acho que foi a partir daí que a gente começou a se conectar um pouco mais, e hoje em dia que ele está no projeto como o meu diretor, assim. Eu fiz algumas oficinas com o Robson e tive aula de palhaçaria vinculada à minha disciplina de atuação 2, que nessa disciplina a gente iria trabalhar com comédia, e para trabalhar com comédia, então, a gente trabalharia com palhaçaria. A partir disso, eu fiz parte de outras disciplinas, que aí já não eram mais obrigatórias, eram disciplinas optativas, que eram sobre palhaçaria. Fiz parte de grupos de pesquisa, um grupo que se chamava Palhaçaria Disruptiva. E com esse grupo eu já participei de alguns eventos, a gente participou de algumas mostras e foi bem importante, assim, pro meu caminho, né? Depois de me formar na graduação, eu trabalhei no SESC como assistente de atividades. Eu ficava mais na parte da recreação, assim. Eu trabalhei no SESC do Cacupé, e lá a gente promovia, assim, algumas atividades que se relacionavam a esporte, a arte, a cultura. E eu também já organizei algumas oficinas de bambolê lá. Como que eu conheci o bambolê? Num desses eventos que eu participei na UFSC, com a UFSC, eu conheci o Umbigo de Bruxa. O Umbigo de Bruxa era formado por duas artistas,
a Natália e a Camila. E a Camila, quem tá trabalhando comigo aqui nesse projeto específico, foi com ela que eu comprei o meu primeiro bambolê e fiz uma oficina de bambolê, assim, com ela. E com ela, com um umbigo de bruxa, né? Com as duas artistas, assim. E foi super divertido, assim. Eu me encontrei bastante com esse objeto. Era um objeto que eu já tinha brincado quando criança, né? Eu acho que a maioria das pessoas teve essa experiência, assim. Então foi muito interessante resgatar isso. E muito interessante colocar isso no meu corpo de uma outra perspectiva, assim, né? De não só ser apenas como uma brincadeira, mas também com um estilo de dança, um estilo de movimentação diferente, assim. E aí eu achei isso super interessante. Adorei o trabalho delas, comecei a acompanhar o trabalho delas. A Camila, inclusive, ela é palhaça também. Então, quando eu tava pensando as pessoas que poderiam participar junto comigo dentro do projeto, eu achei que seria bem interessante, assim, ter a Camila junto, já que ela foi uma pessoa que teve foi importante, assim, para esse começo, né? Esse meu começo com o bambolê, assim. Então, achei que seria interessante ter a presença dela. Eu fui professora de teatro para educação infantil por uns 2 anos, mais ou menos. Eu trabalhei com crianças de 2 a 6 anos, então eu já tinha um contato bem grande com crianças, né? Através da recreação e também através das minhas aulas de teatro ou contações de histórias, outras oficinas, assim, que eu já organizei em diferentes lugares, assim, né? Então, eu acho que aí se juntam 3 coisas importantes que estão vinculadas a esse projeto, a essa experimentação, assim, e é o resultado que eu tive com esse projeto, né? Que tá a palhaçaria, tá o bambolê e tá esse meu público infantil, essa relação que eu tenho com as crianças, assim, que é muito importante pra mim, é meu trabalho, assim, e que já me acompanha há um tempo, né? Eu também já trabalhei em escolas, apresentando espetáculos em escolas. Eu estava dentro de uma companhia que se chamava Literatura Viva, fiquei 2 anos dentro dela também. E a gente viajou por várias cidades aqui do estado de Santa Catarina, no interior, assim, de Santa Catarina. A gente fez algumas apresentações em Florianópolis também, mas a maior parte das nossas apresentações foram em outras cidades, assim. Eu me coloco também dentro desse espaço escolar, assim, já faz algum tempo. Bom, antes da gente começar a falar diretamente sobre o projeto e sobre os objetivos dele, quais eram os meus desejos, o que eu tinha organizado previamente que acontecesse, eu vou deixar aqui para vocês uma palavrinha dos 2 participantes comigo do projeto, do Robson e da Camila. Olá, eu me chamo Robson, eu sou ator, artista e pesquisador na área do teatro, da comédia e da palhaçaria. E hoje vim falar um pouco sobre a minha jornada e como essa jornada se encontra aí com a temática que a Cauana Machado pesquisou e desenvolveu nesses últimos meses. A minha jornada na palhaçaria começou bem cedo, né, enquanto eu ainda estava fazendo oficinas de teatro. Acabei fazendo algumas com alguns mestres de palhaçaria da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e a partir desse contato bastante prático, bastante objetivo, eu acabei desenvolvendo aí um interesse genuíno por este fazer e comecei a minha jornada de uma forma mais autônoma, né? Ou seja, não estive presente em uma escola de palhaçaria, mas desenvolvi essas pesquisas com diversos mestres. Isso entra no campo da academia quando eu ingresso, então, no curso de artes cênicas da UFSC, em que resulta na fase final com o meu TCC, onde eu apresento uma pesquisa chamada Rindo de Nervoso, a possibilidade do trágico dentro da performance do palhaço. E é a partir dessa pesquisa, então, que eu entro num campo prático e acabo fundando, junto com Joane Quinalha, o núcleo de pesquisa em comédia e palhaçaria, que carrega o título desse meu TCC, que é Rindo de Nervoso.
Atualmente esse núcleo está na cidade de Florianópolis, no bairro João Paulo, onde a gente faz encontros semanais de experimentação, encontros também para ensaiar peças e números relacionados à palhaçaria. Atualmente a gente já apresentou 2 produtos artísticos. O primeiro deles é um espetáculo chamado e o segundo dele é um cabaré de performances de palhaçaria que tem o título de Bacaré. Bom, para além disso, e incluindo isso, né, a palhaçaria, a gente coloca esse aria no final porque a gente está se referindo a uma técnica, a um fazer, né? A palhaçaria, ela engloba todos os significados e todas essas multiplicidades, né, que cada artista vai desenvolver também a sua própria linguagem. Então, tudo isso está embarcado no que a gente está chamando de palhaçaria. Temos alguns códigos, como, por exemplo, o uso do nariz vermelho. A gente tem algumas linhas de pesquisa, porque a palhaçaria, ela tem várias origens, né? Ela não existe uma origem única, documentada, que a gente sabe, né? Ali com uma data de início, encabeçada por uma pessoa específica. Não. Ela traz muito consigo essa questão da oralidade, ou seja, de uma pessoa que tem um palhaço ou uma palhaça, passa esse conhecimento para o próximo. Então a gente tem até uma questão de oralidade e ancestralidade, né, quando a gente fala de palhaçaria, mas muito mais que isso a gente está trabalhando com algo múltiplo. Então não existe um só fazer, uma técnica que é assinada por tal pessoa. Não, a palhaçaria, e quando a gente fala palhaçaria, a gente evoca essa questão mais artesanal deste fazer, né? Então é uma arte múltipla, assim como várias outras artes, né? Isso não é exclusivo da palhaçaria, mas é importante dizer que hoje é dessa forma que a gente olha para este fazer. Bom, a minha jornada com a Cauana começa então neste núcleo de pesquisa, né? O núcleo de pesquisa Rindo de Nervoso, onde ela entra neste núcleo no ano de 2020. E a partir disso, a gente começa a fazer várias experimentações dentro dessa linguagem. Logo mais, então, nesses últimos meses, a gente focou em usar a palhaçaria num contexto mais recortado, né? Que é com o uso ali de bambolês e como isso conversa com a palhaçaria. Essa ideia não é uma ideia nova, por assim dizer, né? Na história da palhaçaria, a gente observa que existe uma relação muito íntima entre esta figura de nariz vermelho e os seus apetrechos. Então a gente tem a mala, a gente tem o chapéu e principalmente quando a gente está se referindo a uma palhaçaria que segue mais os preceitos europeus, a presença da mala, do chapéu vai ser muito mais influente, muito mais importante. O que a gente fez nesses últimos meses é que a gente deslocou um pouco dessa atenção, né, de objetos para um objeto específico, que é o uso do bambolê, né, e quais possibilidades esse uso traz aí para performance, né. Uma coisa muito importante é que os objetos de uma pessoa, né, de um palhaço, de uma palhaça, eles estão diretamente conectados com a personalidade, a persona que esse artista está ali colocando para fora, digamos assim, através da performance do palhaço. Então, a gente olha para esse bambolê, para esse objeto, como uma extensão do corpo, mas também como uma forma subjetiva de falar um pouco do que essa palhaça está passando, do que ela está pensando e do que ela quer comunicar. Então, os objetos dentro da palhaçaria têm esse tom, até mesmo a roupa, né? A roupa é considerada um objeto. Então, isso vai fazer parte de um jogo, isso vai estar na cena, e a pessoa que está ali, né, jogando, vai usar a sua roupa, vai usar o seu sapato, o seu chapéu, e no caso da Cauana, a gente foca exclusivamente no bambolê, né, em como este objeto está ali relacionado com essa performance. Eu me chamo Camila, sou artista, arte educadora
e uma das fundadoras da Umbigo de Bruxa, que é uma companhia artística e uma escola de bambolês itinerante e virtual. A minha pesquisa com bambolês ela é muito vinculada à dança, especialmente à dança contemporânea, às abordagens somáticas do movimento, mas também vai para o lado do circo, unindo dança, palhaçaria, comicidade. O bambolê chegou na minha vida quando eu estava fazendo a minha graduação em dança na Universidade Federal de Santa Maria, e por isso que eu falo que é muito vinculada, né, à dança, porque, enfim, eu estava juntando, conectando muito do que eu estava vendo na faculdade com o bambolê, com a circularidade, com, enfim, né, toda essa movimentação espiralada que o bambolê traz. E o bambolê é esse elemento muito versátil, né, tem muitas possibilidades de estudar, de se conectar com ele. Então, seja no circo, na dança, na performance também. Depois, quando eu fiz meu mestrado em artes visuais, levei o bambolê para performance. E, enfim, é um campo de possibilidades de exploração muito lindo, muito rico. Tanto de possibilidades a partir do próprio material que o bambolê traz, trabalhar com diferentes tamanhos, pesos, quanto poeticamente, esteticamente, né? Tem realmente, assim, um universo que se abre. Então, quando eu fui convidada para esse projeto, eu fiquei pensando em como propor práticas que expandissem, né, essas possibilidades de conexão, de criação com o bambolê, pensando mesmo em ferramentas, né? A ideia foi trazer um pouquinho, assim, como jogar várias sementinhas tanto da questão mais técnica de resistência, do que precisa ativar no corpo para girar o bambolê nas pernas, por exemplo, para girar nos braços, algumas questões enfim, mais pontuais mesmo, de movimentação do corpo, com 2 bambolês, com um bambolê só, mas também mais ir para esse lado mais lúdico da brincadeira, como é que esse bambolê se transforma, como é que eu posso recuperar esse bambolê que caiu do chão com outras partes do corpo, de maneiras inusitadas. Então, trabalhar também a relação espacial, corpo, bambolê, espaço, o que esse bambolê pode virar, como esse bambolê pode se tornar uma extensão do meu próprio corpo. Então, foi a partir desses jogos, assim, que eu fui, né, estimulando a Cal em sala de ensaio. Eu vejo que a Cal é uma artista muito versátil também, do que eu já tinha visto ela se movimentando com o bambolê. Já ia muito pro lado da dança, então acho que busquei manter essa característica que eu via nela, unindo as coisas também da minha trajetória. A gente compartilhou também alguns vídeos, algumas referências de palhaças, de circenses, usando o bambolê em cena, na criação de números. E, enfim, foi uma experiência de muita entrega, intensa, muito bonita também, desde a sutileza do bambolê até os truques mais virtuosos. E, enfim, uma honra gigantesca fazer parte desse processo e poder, né, trabalhar com bambolê e ver uma artista se desenvolvendo criativamente a partir desse elemento que eu particularmente amo tanto. Certo, então agora que vocês já conhecem os meus colegas de trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre convite para que essas pessoas participassem junto comigo e também sobre quais eram as minhas expectativas, assim, do meu trabalho com eles, né? Bom, como eu havia comentado anteriormente, a minha conexão com a Camila foi através de uma oficina de bambolê e eu fiquei muito encantada com a possibilidade de dançar junto com o bambolê. Eu tenho uma pesquisa de corpo, assim, que é algo que eu investigo desde a graduação e que eu tô dando continuidade também agora no mestrado, que eu tô no mestrado da UDESC, na linha de pesquisa de Teatro, Sociedade e Criação Cênica. E eu sigo nesse contexto de corpo, assim, de compreender o corpo como um corpo total, né? Então, a dança sempre teve um espaço bem grande, assim, a percepção da movimentação do corpo na atuação,
sempre teve um papel bem grande, um espaço bem grande assim nas minhas experimentações, nas minhas construções de cena, enfim. A partir desse meu encontro com a Camila na nossa oficina, eu comprei meu primeiro bambolê e ao longo dos anos eu fui adquirindo alguns a mais. E sempre acompanhando o trabalho delas, acompanhando o trabalho de outras bambolistas que se conectam muito com a dança também, não apenas com truques ou coisas do gênero, assim, né? Numa ideia de flow, assim, um jogo com aquele objeto, né? Eu me consideraria alguém que está no nível intermediário de bambolear, digamos assim. E aí eu queria entrar num espaço um pouco mais avançado, assim, né? E aí eu fiz uma proposta, então, para eu e a Camila fazermos um workshop. Ele teria meio que um período intensivo, assim, mas também outros momentos mais pra frente, onde a gente teria alguns encontros mais breves e tal, para ela acompanhar algumas coisas que eu estivesse produzindo. Ela organizou algumas aulas para mim, que foram bem interessantes, assim. Ela já conhecia um pouco como eu me movimentava, até por a gente se acompanhar nas redes sociais e ver possíveis publicações, assim, eu publicava alguns vídeos de experimentação por lá. E ela também já tinha me visto pessoalmente, assim, então ela sabia um pouco como eu me movia. E aí a gente começou a trabalhar alguns exercícios para me fortalecer algumas partes do meu corpo, para com que eu tivesse mais controle do meu bambolear, assim, em algumas partes do corpo específicas que eu ainda precisava dar uma afinada. A gente investigou a movimentação pelo espaço com o uso do bambolê de uma forma contínua, assim, né? E, enfim, a gente foi investigando algumas coisas assim. Eu queria muito melhorar uma questão, assim, de que quando eu tô bamboleando, eu sei fazer determinados momentos, então, movimentos. Então, eu faço esse movimento, eu sei fazer aquele, mas eu tinha dificuldade de conseguir encontrar um entre esses movimentos, para que eu conseguisse passar por um e por outro de uma forma mais deslizante, assim, mais tranquila, mais jogando mesmo, assim, sabe? Então a gente fez alguns exercícios que se relacionavam com isso, assim, de fazer transições entre um truque e outro, entre um movimento e outro. E esses exercícios foram bem interessantes, assim, para me dar uma desprendida de algumas coisas e deixar com que o meu fluxo rolasse de uma forma mais integral, assim, e integrada no meu corpo e tal. Então acho que foi bem interessante. Uma outra coisa que eu experimentei com a Camila, que eu não havia experimentado em outros momentos, foi utilizar 2 bambolês ao mesmo tempo. Que a gente tem os bambolês que a gente chama de bambolês gêmeos, que eles são um pouco menores, eles são de tamanhos iguaizinhos para você utilizar ele nas 2 mãos ao mesmo tempo. Então nós fizemos vários exercícios assim de coordenação motora para como que eu consigo manter o giro na mão, mas fazer outros movimentos com essa minha mão aqui que tá solta. Ou como que eu faço movimentos diferentes com o bambolê, essa mão tá indo pra frente, mas essa tá indo pra trás, ou tá girando, enfim. Encontrar, assim, essa coordenação motora para conseguir realizar esses truques de 2 bambolês ao mesmo tempo. E assim foram os nossos encontros, assim. Como ela sabe que eu tenho interesse com a dança também, e ela é formada em dança, eu acho que ela foi bem inteligente, assim, de organizar os exercícios que ela sabia que funcionariam para mim, por minha conexão com a dança contemporânea.
e que são coisas que nos relacionam, assim, de certa forma, sabe? Então eu acho que ela conseguiu me ver bastante e organizar esses exercícios e os nossos encontros, assim, de uma forma que fosse bem legal de fazer e que eu senti que houveram, tipo, melhoras, assim, significativas do meu ritmo, do meu flow, da minha capacidade de segurar o bambolê por mais tempo em diversas partes do meu corpo, assim. Então eu acho que os nossos encontros super rolaram, né? Eu e o Robson, a gente já trabalha há alguns anos juntos. Eu já fiz algumas apresentações de espetáculos junto com ele dentro do Núcleo Rindo de Nervoso, que é um núcleo de pesquisa em comédia e palhaçaria, que ele é um dos organizadores. E, bom, a gente tinha já uma conexão bem interessante, assim. Eu sei que ele tem um trabalho de pesquisa sobre palhaçaria que é constante, é sólido. O Robson é uma pessoa com quem eu me sinto à vontade para trabalhar, assim. Eu acho que a gente já se conhece muito bem. Ele conhece bem o meu corpo, o meu estilo de improviso. Então eu sabia que seria interessante ter ele junto comigo nesse processo, né? Mas aí o que foi acontecendo, né? A gente fez alguns encontros, a gente se encontrou mais ou menos, a gente ia fazendo encontros semanais, né? E nesses encontros que a gente foi fazendo, nós começamos a tentar organizar o que seria construído através dessa experimentação, né? Inicialmente no projeto, eu tinha vontade de finalizar com um número de palhaçaria que tivesse o bambolê dentro desse número, de alguma forma, assim, que ele fizesse parte disso. E aí era justamente por isso que eu queria ter mais domínio do bambolê, para me sentir mais seguro em relação a ele dentro da cena, que é uma coisa que eu ainda não me sentia seguro o suficiente, sabe? Então a gente começou a pensar que número que seria esse, qual poderia ser a temática desse número, ele vai ter fala, ele não vai ter fala, e que coisas que eu tava com vontade de descobrir, de experimentar e tal. Então a gente foi tendo esse tipo de conversa, assim, né? E aí a gente organizou um esqueleto de espetáculo, assim. A gente tinha um começo, meio, um fim, assim, definidos, né? De o que aconteceria nessas determinadas partes. A gente tinha a nossa temática definida e a gente começou a tentar construir, assim, essa nossa primeira cena. Então a gente também teve experimentações em sala de ensaio, mas a gente também começou a ter um trabalho de escrita dramática dessas cenas e desse possível número, assim, né? E aí a gente tinha a ideia, tinha aquilo na cena, mas a gente não encontrava o espaço para colocar o bambolê, assim. Talvez isso não tivesse acontecido se logo nos primeiros encontros eu já experimentasse com o bambolê diretamente, só que ao mesmo tempo eu sentia que não era isso, porque eu não queria que fosse um número bambolístico, digamos assim. Eu queria que o bambolê fizesse parte naturalmente daquela outra coisa maior com quem eu tô ali. Seria um objeto com o qual eu estou me relacionando. Mas ele não é quem domina a cena, ou a cena não acontece por conta dele. Eu queria que ele tivesse inserido ali dentro. Só que a gente começou a ter um pouco de dificuldade. Eu sentia que estava acontecendo um processo separado, em que eu estava vivendo um processo de experimentação de bambolê e criação de dança ou coreografia com bambolê em um lugar, e cena e palhaçaria em outro lugar, assim. Então, eu acho que eu passei por esses dois processos separados, mas infelizmente eu não consegui chegar nesse lugar que eu me propus a fazer, de juntar essas duas coisas, assim.
E enfim, esse é o processo de descoberta, assim, de criação. Às vezes a gente organiza uma coisa, mas ela não de fato acontece da forma como a gente gostaria, assim, né? Bom, agora sobre contrapartida social. Inicialmente no projeto, eu havia previsto, então, que existiria uma possível construção de número e que o meu projeto finalizaria com um ensaio aberto, assim, desse número, que seria aberto ao público. Só que aí, como o processo desse projeto foi indo para um outro caminho e tal, e talvez não tenha chegado exatamente no lugar que eu havia planejado, eu comecei a pensar sobre alguma outra coisa, assim, que poderia fazer parte disso, né? Desse projeto, assim. E eu queria muito fazer algo que fosse com crianças, porque eu tenho esse trabalho já, eu adoro trabalhar com crianças, assim, é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu senti então que eles eram um caminho, assim, sabe? E aí eu resolvi então propor uma oficina bambolística para crianças. E aí então eu entrei em contato com uma escola do município de Florianópolis, mas é uma escola estadual, né? Escola de Educação Básica América Dutra Machado, que fica no continente. E aí eu fiz uma proposta de fazer uma intervenção com crianças de 7 a 9 anos que entrasse numa programação assim de Dia das Crianças. Essa escola estava organizando já durante a semana toda várias atividades assim super legais com as crianças para poder comemorar o dia delas. E aí então eu entrei assim nesse lugar para fazer uma soma, assim, né? Então aconteceu, o Dia das Crianças era num sábado, então a gente fez o nosso encontro na sexta-feira, dia 11 de outubro. E eu preparei uma oficina bambolística para as crianças então. Eu entrei em contato anteriormente com uma artista e bambolista também, para ela poder construir alguns bambolês para mim, para que eu deixasse para as crianças na escola, né? Para elas poderem utilizar esse bambolê depois. E eu entrei em contato com a Mariana Iomared, e aí ela construiu para mim 25 bambolês. Esses 25 bambolês estavam distribuídos entre 3 tamanhos diferentes, assim. E eu levei alguns bambolês que eu tenho também para essa oficina. E aí nós organizamos a oficina em 3 momentos, assim, com 3 grupos diferentes de crianças. A intervenção durou um período de aula, né, que dura em torno de 45 minutos. Então, o meu trabalho com cada turma foi de 45 minutos. E aí a gente experimentou o bambolê, assim. Fizemos aquecimento, alongamento de corpo, algumas brincadeiras com as crianças. A gente experimentou bambolear na cintura, no pescoço, na mão. Quando a gente tá trabalhando com um objeto como esse, trabalhando com crianças, assim, eu tinha construído uma certa estrutura, mas o próprio objeto do bambolê vai levando as crianças a experimentar novos movimentos, assim. Então, cada intervenção que eu tive com cada turma foi de um jeito diferente, assim, porque as crianças vinham com propostas novas. E foi super legal, assim, né, de descobrir que joga pra cima com uma mão, pega com a outra. Descobrir que você pode pular dentro do bambolê, que você vai entrar dentro do bambolê. E talvez já sabia
bambolear na mão, mas de repente com a minha colaboração ali entender uma forma mais legal, que tem mais domínio no movimento, que consegue manter o giro por mais tempo. Então esse era um objetivo que eu tinha, assim, que eu sabia que eles já teriam tido experiência com esse objeto, mas era para melhorar essa movimentação deles e também para abrir a imaginação deles para outras possibilidades do bambolê. Então, acho que também era bem importante eu deixar aqueles bambolês para o uso da escola, assim, para poder reverberar também com outras crianças que não participaram da oficina, mas que teriam ali a possibilidade de utilizar esse objeto durante aulas de educação física ou algumas outras brincadeiras que poderiam ter dentro do recreio, enfim. E também para poder deixar com que essas crianças que participaram da oficina continuassem tendo a relação com esse objeto, assim, sabe? Não para ser só um momento em que eu, de repente, apareço ali e simplesmente vou embora e levo tudo comigo, assim, sabe? Então, o objetivo é fazer com que as crianças bamboleassem, né? Então, acho que fazia muito sentido deixar com que eles continuassem fazendo isso por um período, ou que ensinassem uns aos outros, ou descobrissem novas formas, enfim. E eu acredito com certeza que isso aconteceria, assim. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o meu processo de experimentação artística, que eu sinto que foi super legal, super importante, assim, ter passado por ele, para entender também coisas que eu acho que funcionam e que não funcionam. É bom a gente se testar também e ver coisas que às vezes a gente consegue executar plenamente, às vezes não. E isso faz parte e isso é construtivo também. Então eu acho que essa é uma coisa bem importante de ser pontuada, de que às vezes as coisas elas mudam o rumo mesmo e faz parte, assim, é justamente esse o processo, sabe? E, bom, um agradecimento especial para a Fundação Catarinense de Cultura, para a Lei Paulo Gustavo também, e para o governo federal, já que esse projeto ele só pôde ser realizado através dessas propostas, e que a gente espera que a gente continue tendo leis de incentivo para a gente continuar executando propostas culturais e artísticas e reverberando pelo município, pelo estado, pelo mundo, por aí.